Bem-vindos à disciplina de processos estocásticos aplicados. Nesta primeira aula, faremos uma introdução ao ambiente probabilístico e aos processos estocásticos, procurando compreender por que a incerteza precisa ser incorporada aos modelos utilizados em engenharia e computação. Em muitos sistemas reais, conhecer as condições de entrada não significa conhecer exatamente o resultado que será observado. Ruídos, perturbações, variações naturais e outros fatores fazem com que diferentes resultados possam ocorrer. É nesse contexto que a probabilidade se torna uma ferramenta fundamental. Mais do que simplesmente lidar com eventos aleatórios, ela nos permite quantificar a incerteza, identificar padrões e construir modelos matemáticos para fenômenos que não podem ser previstos de maneira totalmente determinística. Ao longo da disciplina, veremos como essas ideias evoluem para o conceito de processo estocástico e como podem ser aplicadas à análise de problemas reais de engenharia e computação. Nesta aula, portanto, nosso ponto de partida será compreender a relação entre probabilidade, incerteza, modelagem e processos estocásticos. Para iniciarmos nosso estudo, é importante compreender o contexto no qual os processos estocásticos aparecem. Esta aula apresenta os conceitos fundamentais e alguns exemplos iniciais que irão motivar o estudo dos processos estocásticos aplicados à engenharia e à computação. Nosso interesse está principalmente em fenômenos reais nos quais existe algum grau de incerteza. Em muitas situações, conseguimos observar um sistema, realizar medições e até compreender parte de seu funcionamento, mas ainda assim não conseguimos determinar exatamente qual será o próximo resultado. É justamente essa combinação entre comportamento conhecido e variabilidade que torna a abordagem probabilística tão importante. Ao longo desta introdução, vamos partir da ideia de probabilidade, avançar para o conceito de processo estocástico e observar como esses modelos podem representar fenômenos encontrados em sistemas reais. Antes, porém, precisamos estabelecer uma distinção fundamental, quando um fenômeno pode ser tratado de maneira determinística e quando precisamos tratá-lo de maneira probabilística. Para compreender por que precisamos dos processos estocásticos, vamos começar diferenciando duas formas de representar um sistema, a determinística e a probabilística. Em um modelo determinístico, existe uma relação precisa entre causa e efeito. Conhecidas as condições iniciais e as entradas do sistema, esperamos obter um resultado determinado. Em outras palavras, trabalhamos essencialmente com a ideia de certeza. Entretanto, muitos problemas encontrados na engenharia, na computação e nas ciências são complexos demais para que todas as variáveis envolvidas sejam conhecidas ou controladas. Mesmo quando repetimos um experimento aparentemente nas mesmas condições, podemos observar resultados diferentes. Nesses casos, passamos para uma descrição probabilística. Não procuramos mais afirmar exatamente qual resultado irá ocorrer. Procuramos descrever quais resultados podem ocorrer e com que comportamento probabilístico eles se apresentam. Isso não significa que o sistema seja completamente desorganizado ou impossível de estudar. Pelo contrário. Embora um resultado individual possa ser incerto, quando observamos muitas realizações podemos encontrar regularidades, tendências e padrões. Essa é a ideia fundamental que nos acompanhará ao longo da disciplina. Quando não podemos prever exatamente cada resultado, procuramos modelar matematicamente a incerteza associada a ele. Agora podemos avançar para a pergunta central desta aula: o que é um processo estocástico? No slide anterior, vimos que determinados fenômenos não podem ser descritos adequadamente apenas por relações determinísticas de causa e efeito. Existe incerteza, e essa incerteza precisa fazer parte do nosso modelo. Quando o fenômeno aleatório que estamos observando também evoluir ao longo do tempo, chegamos à ideia de um processo estocástico. Podemos pensar inicialmente em um processo estocástico como uma forma matemática de representar a evolução de um sistema cujo comportamento apresenta aleatoriedade. Em vez de termos apenas um único valor aleatório, passamos a observar uma sequência,
ou uma trajetória, de valores associados a diferentes instantes. Uma temperatura medida ao longo do tempo, o ruído presente em um sinal elétrico, a quantidade de pacotes chegando a uma rede ou o comportamento de uma variável de um sistema físico são exemplos que podem apresentar essa característica. Para cada realização do fenômeno, podemos obter uma trajetória diferente. Entretanto, essas diferentes trajetórias pertencem a um mesmo modelo probabilístico. Essa ideia de combinar aleatoriedade e evolução temporal é o ponto de partida para compreendermos formalmente um processo estocástico. No próximo slide, vamos transformar essa ideia intuitiva em uma definição matemática. Agora vamos formalizar matematicamente a ideia de processo estocástico. Um processo estocástico pode ser entendido como uma coleção de variáveis aleatórias indexadas por um parâmetro. Em muitas aplicações, esse parâmetro representa o tempo. Podemos representar essa relação pela expressão x, ômega vezes t, levando ao espaço S. Nesta representação, ômega corresponde ao espaço amostral do experimento aleatório. É nele que estão contidos todos os possíveis resultados associados ao fenômeno que estamos estudando. O conjunto T representa o índice do processo. Quando estamos analisando a evolução temporal de um sistema, T representa os diferentes instantes de tempo nos quais o processo pode ser observado. Já o conjunto S representa o espaço de estados, ou seja, o conjunto dos possíveis valores que o processo pode assumir. Assim, quando escolhemos um determinado resultado do experimento em um determinado instante de tempo, obtemos um valor específico do processo, que representamos por x de t e ômega. Essa notação é importante porque reúne duas características fundamentais. Temos, por um lado, a aleatoriedade associada ao espaço amostral e, por outro, a evolução associada ao índice temporal. Portanto, um processo estocástico combina essas duas dimensões, a incerteza sobre qual realização ocorrerá e a maneira como essa realização evoluirá ao longo do tempo. Vamos agora interpretar com mais cuidado cada elemento que aparece na definição matemática de um processo estocástico. Começamos por ômega. O conjunto ômega representa o espaço amostral. Ele reúne todos os resultados possíveis do experimento aleatório que está associado ao processo. Em seguida temos T, que representa o conjunto de índices. Na maioria das aplicações que estudaremos, esse índice estará associado ao tempo. Dependendo do problema, o tempo pode ser discreto, assumindo valores separados, ou contínuo. O conjunto S representa o espaço de estados. Ele contém os possíveis valores que o processo pode assumir. Esses estados também podem ser discretos ou contínuos, dependendo da natureza do fenômeno observado. Finalmente, temos x de t e ômega. Essa expressão representa o valor assumido pelo processo quando consideramos um determinado instante t e um determinado resultado ômega do experimento. É importante percebermos duas interpretações dessa expressão. Se fixarmos o instante de tempo t e permitirmos que ômega varie, teremos uma variável aleatória. Estamos perguntando quais valores o processo pode assumir naquele instante. Por outro lado, se fixarmos um determinado ômega e deixarmos o tempo variar, obtemos uma trajetória, ou uma realização do processo estocástico. Portanto, podemos observar um processo estocástico de duas maneiras complementares, em um instante específico, como uma variável aleatória, ou ao longo do tempo, como uma realização do processo. Essa distinção será fundamental nas próximas etapas da disciplina. Depois de apresentarmos a definição matemática, vamos agora aproximar o conceito de processo estocástico de situações que podemos observar na prática. Até aqui, trabalhamos com elementos como espaço amostral, índice temporal, espaço de estados e realizações. Esses conceitos podem parecer bastante abstratos quando apresentados apenas por meio da notação matemática. Entretanto, processos estocásticos aparecem naturalmente em diversos problemas de engenharia, computação e também em fenômenos encontrados na natureza.
Podemos encontrá-los, por exemplo, na evolução da temperatura de um sistema, em sinais sujeitos a ruído, no comportamento de sistemas de comunicação, na chegada de usuários ou pacotes a um serviço, na confiabilidade de equipamentos e em muitos outros fenômenos que apresentam variabilidade ao longo do tempo. Em todos esses casos existe uma característica em comum: não conseguimos determinar antecipadamente, com absoluta precisão, toda a trajetória que será observada. Ainda assim, podemos estudar o comportamento do fenômeno utilizando modelos probabilísticos. A partir de agora, veremos alguns exemplos que nos ajudarão a construir essa interpretação. E começaremos com um sistema físico real, uma planta térmica experimental. Vamos começar nossos exemplos com uma planta térmica experimental. A imagem apresenta a bancada utilizada para a realização do experimento, composta pelo sistema físico, pelos elementos de instrumentação e pelo computador empregado na aquisição e acompanhamento dos dados. Neste experimento, nosso interesse está em observar o comportamento térmico da planta a partir da aplicação de diferentes condições de operação. Durante os ensaios, são coletadas grandezas associadas à entrada aplicada ao sistema e à temperatura resultante. Dessa forma, podemos acompanhar como a resposta térmica evoluía ao longo das amostras. É importante perceber que estamos diante de um sistema físico real. Mesmo quando estabelecemos condições experimentais controladas, as medições podem apresentar variações decorrentes da própria dinâmica da planta, das condições do ambiente, dos sensores e de outras perturbações presentes no experimento. Por isso, mais do que observar apenas um valor de temperatura, estamos interessados no comportamento apresentado pelo sistema ao longo de sucessivas observações. No próximo slide, veremos os dados obtidos em diferentes experimentos realizados com essa planta térmica e poderemos observar como essas respostas se comportam ao longo das amostras. Agora podemos observar os resultados obtidos com a planta térmica apresentada no slide anterior. O gráfico reúne dados de 4 experimentos realizados com o sistema. No eixo horizontal, temos o número de amostras, chegando a aproximadamente 3.000 observações. O eixo vertical da esquerda representa a tensão aplicada ao aquecimento, enquanto o eixo da direita representa a temperatura medida na planta. Observem que a entrada não permanece constante durante todo o experimento. Diferentes níveis de tensão são aplicados ao sistema, produzindo diferentes condições de operação. Como consequência, a temperatura também evoluía ao longo das amostras. Entretanto, sua resposta não acompanha instantaneamente as mudanças da entrada. Existe uma dinâmica térmica associada ao processo de aquecimento e resfriamento da planta. Outro aspecto importante é que os 4 experimentos não produzem trajetórias exatamente iguais. Existem diferenças entre as respostas observadas, mesmo quando analisamos um mesmo sistema físico. É justamente esse tipo de comportamento que começa a aproximar nosso experimento do conceito de processo estocástico. Temos observações que evoluem ao longo do tempo e que podem apresentar diferentes realizações. Assim, em vez de analisar apenas uma curva isoladamente, passamos a nos interessar pelo conjunto de possíveis comportamentos que o sistema pode apresentar e pelas ferramentas probabilísticas capazes de descrevê-los. Vamos agora considerar um exemplo mais simples, que nos permitirá visualizar de maneira bastante clara a relação entre experimento aleatório, resultados possíveis e estados observáveis. Considere o lançamento simultâneo de 6 moedas não viciadas. Após cada lançamento, observamos as faces que ficaram voltadas para cima e determinamos o número de caras obtidas. Para representar matematicamente cada resultado, vamos associar o valor 1 à ocorrência de cara e o valor 0 à ocorrência de coroa. Dessa forma, cada lançamento das 6 moedas pode ser representado por uma sequência composta por 6 valores binários. Por exemplo, se todas as moedas apresentarem coroa, teremos a sequência 0, 0, 0, 0, 0, 0. No extremo oposto, se todas apresentarem cara, teremos a sequência 1,
1, 1, 1, 1, 1. Essas sequências podem também ser interpretadas como números binários. Assim, a sequência formada apenas por zeros corresponde ao estado 0, enquanto a sequência formada apenas por uns corresponde ao estado 63. Portanto, com 6 moedas, temos estados numerados de 0 até 63, representando todas as configurações possíveis das faces observadas. Entretanto, nosso interesse não estará apenas em identificar cada configuração. Queremos também determinar quantas caras aparecem em cada resultado. No próximo slide, vamos organizar esses estados observáveis e perceber como as diferentes combinações das 6 moedas estão distribuídas dentro desse espaço de possibilidades. Vamos agora representar de forma organizada todos os estados observáveis associados ao lançamento das 6 moedas. Como cada moeda pode apresentar apenas 2 resultados, cara ou coroa, e estamos representando esses resultados pelos valores 1 e 0, cada realização do experimento pode ser escrita como uma palavra binária de 6 posições. Com 6 posições binárias, existem 64 combinações possíveis. Por isso, os estados podem ser numerados de 0 até 63. Na representação mostrada no slide, cada linha corresponde a um desses estados. O estado 0 está associado à sequência formada por 6 zeros, enquanto o estado 63 corresponde à sequência formada por 6 uns. Entre esses dois extremos aparecem todas as demais combinações possíveis de caras e coroas. Observe, entretanto, uma característica importante: estados diferentes podem apresentar o mesmo número de caras. Uma determinada configuração pode ter 2 caras, por exemplo, e várias outras configurações também podem apresentar exatamente 2 caras, embora estejam associadas a estados diferentes. Isso nos permite separar 2 ideias. Uma coisa é o resultado completo do experimento, representado pela sequência das 6 moedas. Outra é a variável que desejamos observar, que neste caso é simplesmente o número de caras. Portanto, partimos de 64 resultados possíveis, mas podemos associar cada um deles a uma quantidade de caras que varia de 0 a 6. Essa transformação será importante para analisarmos probabilisticamente o experimento nos próximos slides.